Olá, queridos, essa é a nossa série Criando a Sua Semana. Eu estou muito feliz em poder compartilhar da palavra de Deus junto com você. E desde já eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Nós estamos chegando ao fim dessa série, hoje é o 6º dia e já estamos pensando e orando ao Senhor sobre uma próxima série que se chamará A Cura para o Corona. Eu quero que você gere expectativa no seu coração. Iremos falar sobre princípios poderosos acerca de cura divina. E queridos, nós tomamos como base o livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 19, que nos diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E nós estamos falando desde o primeiro dia sobre princípios eternos, e hoje, no 6º dia, nós iremos falar sobre El Gran Final, sobre o grande final da criação de Deus. E desde já convido você para se inscrever em nosso canal. Também compartilhar nas suas redes sociais. E queridos, nós estamos falando sobre o 6º dia, sobre o ápice da criação de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 24, nos diz assim: disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus, todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve também tarde e manhã, o 6º dia. Queridos, um texto que é semelhante a isso que nós acabamos de ler, também se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 7, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos, nós estamos vendo duas narrativas sobre um mesmo episódio. Algumas pessoas têm dúvidas, mas na verdade a importância do homem é algo tão grande na criação de Deus, que Deus decide, através das Escrituras que são inspiradas pelo Espírito Santo, a narrar de uma forma detalhada, inclusive em 2 textos específicos sobre a forma e a maneira que o homem foi formado. Porém, existem 2 narrativas sobre o mesmo episódio. Algumas pessoas se perguntam, Deus criou o homem em Gênesis 1:26 ou em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Na verdade, queridos, nós temos Deus criando o homem no 6º dia. Deus estava formando o homem como sendo o ápice da criação do Senhor. Algo que também é muito interessante é que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso é algo extremamente importante.
Quando fala sobre imagem, estamos falando sobre a grande possibilidade de identificar alguém através de uma imagem. No caso, o homem seria a representação de quem Deus é. Quando Deus faz o homem à sua imagem, é porque seria possível ver a pessoa de Deus através do homem. A sua semelhança está nos falando, irmãos, sobre um ser semelhante, sobre um ser da mesma espécie, assim como Deus criou as árvores para dar segundo as suas espécies, assim como Deus criou os animais para se multiplicarem segundo a sua espécie, Deus também criou o homem à sua semelhança, um ser semelhante, havendo a grande possibilidade de comunhão, um ser da mesma espécie. Então Deus nos criou dessa forma e dessa maneira. Disse também Deus, façamos. Deus estava na sua totalidade, Deus estava através da sua plenitude, da sua forma integral, Pai, Filho e Espírito Santo, criando o homem. E Deus liberou algumas palavras de comando para o homem, dizendo: domine, seja abençoado, seja fecundo, multiplique-se, sujeite a terra, domine. Isso tudo, querido, se refere ao governo que o homem daria, o governo que Deus deu e entregou nas mãos do homem, e o homem governaria sobre toda a terra. No livro de Salmos, no capítulo 8, a partir do verso 3, nos diz assim: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? O salmista Davi, contemplando toda a natureza, estava perguntando: qual a importância do homem perante as coisas tão grandiosas que Deus fez? No versículo 5 nós temos a resposta: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as sedas dos mares. O Senhor criou nosso Senhor, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Deus estava, irmãos, criando, se reproduzindo, Deus estava tendo o seu filho no homem, e o salmista Davi conseguiu identificar isso. Algo que é muito importante, irmãos, é nós lembrarmos que o homem caiu dessa posição, perdendo todo o governo, todo o domínio, e hoje nós temos em Jesus Cristo a possibilidade e a grande bênção de voltarmos para a posição original em Cristo Jesus. Mas não apenas para a posição original. A Bíblia nos diz que nós estamos em Cristo, assentados à destra de Deus. A nossa natureza foi mudada e hoje somos filhos de Deus aqui nessa terra. Somos embaixadores, somos, na verdade, uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade adquirida de Deus, para proclamarmos as virtudes do seu reino. Em João, no capítulo 1, verso 17, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Queridos, o homem cai da posição, o homem perde a grande bênção que é ser imagem e semelhança de Deus. Isso foi perdido após a queda, após o pecado. Mas em Jesus havia a possibilidade de enxergar quem Deus é. Como João nos diz, João Batista está falando aqui nesse texto, e ele nos diz: o Deus unigênito, ou único Filho de Deus, que está no seio do Pai, no centro da sua vontade, é quem o revelou. Jesus veio revelar para o mundo quem Deus é. Enquanto o homem caiu e falhou nessa sua missão, Jesus representou dizendo: olhe para mim, porque quando você me vê, você vê ao Pai. Aquilo que eu digo é porque eu vejo o meu Pai falando, aquilo que eu faço é porque eu vejo o meu Pai fazendo. Algo que é muito importante e interessante aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 19, diz assim:
a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O diabo sujeitou a criação de Deus, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção ou do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo está falando, queridos, sobre a grande bênção que será nós sermos revelados como filhos de Deus na sua total glória. E a Bíblia diz, irmãos, que a natureza aguarda com expectativa que nós que somos filhos, assim como Jesus representou o Pai de uma forma plena, que nós possamos também de uma forma plena demonstrar quem Deus é. E a criação de Deus aguarda com expectativa. É importante lembrar que Jesus representou ao Pai de uma forma plena. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Em Cristo Jesus, quando nós o recebemos, também recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus, e isso acontece em nosso espírito. Fomos transformados e recriados. Porém, uma grande verdade é que aqui nessa terra nós já temos a capacidade de sermos a sua imagem e a sua semelhança. Isso será perpétuo quando recebermos um corpo glorificado. Mas hoje nós já temos a grande capacidade de reinarmos em vida, representando o caráter e o poder de Deus, aonde quer que estejamos. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele está falando sobre a restauração do nosso corpo em glória. Nós seremos glorificados. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Mas no versículo 2, ele diz, porque haveremos de vê-lo como ele é, seremos semelhantes a ele. Ou seja, queridos, da mesma forma que Jesus é hoje em seu corpo glorificado, nós também seremos de uma forma plena. Porém, em 1 João, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, agora no presente, também somos nós neste mundo. Olha que coisa interessante. Nós já temos a capacidade, querido, de sermos hoje a imagem e a semelhança de Deus. E assim como Jesus é, nós também somos nesse mundo. Eu quero que você lembre de Jesus em toda a criação. Eu quero que você lembre em Jesus no seu momento em que estava aqui na terra exercendo o seu ministério. Ele também nos deu a capacidade de darmos continuidade a tudo aquilo que ele começou a fazer. Ele disse, toda a autoridade foi me dada nos céus, na terra e debaixo da terra, portanto, ide. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. Ele disse que nós seríamos a luz nesse mundo, que nós seríamos o sal dessa terra. Ele disse, irmãos, que aquele que crescemos nele faríamos ainda obras maiores. Então nós temos a possibilidade de nos levantar hoje como igreja, com poder e grande glória, irmãos, representando o reino de Deus. E ainda, assim como ele é hoje com o corpo glorificado, também nós seremos. E isso é a nossa esperança. Glória a Deus, eu creio, irmãos, que essas verdades são poderosas. E eu convido você a gerar expectativa. Ainda falta o último dia que nós falaremos sobre o descanso. Mas eu creio, irmãos, que todo esse tempo já estamos sendo abençoados. Amém? Convido você a se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo. Lembra, isso é algo super importante. Amém, queridos?
seja abençoado na prática da palavra.